Pois é, meus queridos, chegou o momento do nosso vídeo sobre o Resident Evil 4, eu sei, eu tinha falado que ele ia sair mês passado, mas por ser um vídeo sobre um jogo que foi tão especial pra mim, eu refiz até essa versão que vocês estão recebendo hoje. Espero de verdade que seja um vídeo bem agradável pra vocês assistir, porque eu me dediquei muito, tanto que provavelmente nesse exato momento que eu tô publicando esse vídeo, eu tô desmaiado na minha cama de tanto sono, porque eu tive que virar a noite editando ele. E eu queria pedir que, se possível, você compartilhe esse vídeo, manda pra um amigo que já jogou Resident Evil 4, eu chamo ele pra ver junto com você esse vídeo, porque é um assunto mais distante dos temas padrões do canal, sabe? Então provavelmente o vídeo não vai ir tão bom. Então se vocês puderem dar essa moral aí, eu sei que vai ajudar muito. E além disso, eu também quero agradecer o nosso patrocinador da vez, Mecha Arena. Mecha Arena é um jogo de tiro com robôs gigantes que você pode baixar gratuitamente pelo primeiro link na descrição. Se eu te soltei a cal no começo, é porque você sabe que o negócio vai ser bom. Como o próprio nome já diz, Mecha Arena é um jogo sobre batalha de mechas. Aqui você pode jogar várias partidas PVP com vários modos de jogos diferentes e tudo isso usando um acervo rico com vários mechas que você pode customizar do jeito que você achar melhor, pintando ele, colocando skin, equipando com armas e escolhendo um dos vários pilotos para te ajudar na sua gameplay. Lembrando que o jogo sempre está recebendo eventos novos, como o de abril, que adicionou a arma Helix Hack 10 e o mecha lendário Gatecrasher, além dessa skin boladona de palhaço assassino para o mecha Pantera. E também o próximo evento Cyber Rarity e trará armas clássicas como a Shotgun 8, implantes novos e a Fragment Gun, uma espingarda mega futurista para derreter os seus inimigos. E você aí pode jogar agora mesmo Mecha Arena totalmente de graça usando o nosso primeiro link na descrição. E lembrando que ele está disponível tanto para celulares Android e iOS quanto para PC. Então caso você tenha celular e o seu amigo PC, isso não impedirá vocês de jogarem juntos, veja só. E eu tenho também um presentinho especial para vocês. Usando o meu link logo abaixo ou escaneando o QR Code que está passando na tela, você ganhará de bônus um pacote no valor de $30 com direito a vários drops fodas para você começar o jogo arrasando, meus amigos. Muito obrigado, Mecha Arena, por ter patrocinado esse vídeo. Bem, não é segredo para ninguém que segue o meu canal que o PlayStation 2 foi com certeza o meu videogame favorito, graças ao danadinho que destravou ele e aos tiozão do camelô famoso 3x10, mesmo não tendo tantas condições financeiras durante a minha infância, eu pude experienciar muitos jogos, e com certeza o mais marcante deles foi o Resident Evil 4, e como esse jogo passará a ser chamado de o antigo Resident Evil 4, quero fazer esse vídeo como uma homenagem e também como uma despedida para o jogo, que ele foi tão amado por mim, não apenas por mim, né, mas também com boa parte da minha geração. E já vou deixando aqui avisado que essa é a primeira parte do nosso especial de Resident Evil 4. Eu vou lançar uma outra parte falando sobre o remake mais pra frente. Por enquanto estou a degustar e preciso de tempo para processar minhas opiniões sobre essa belezura. Enfim, espero que gostem do vídeo e, ô meu querido, bota meia hora ali do número 4 ali pra mim. É pra já, meu patrão. Resident Evil. E eu já quero iniciar o vídeo falando sobre a grande novela que foi a criação do Resident Evil 4. Sim, eu chamo de Resident Evil. Eu sei que o correto é Resident Evil, mas tem um motivo bem especial para eu continuar chamando ele assim. O jogo começou a ser planejado em 1999, no finalzinho do século passado, e sim, lançaram o Resident Evil 3 e já foram sedentos por uma sequência. E o 4, ao contrário dos seus antecessores, não seria mais lançado no PlayStation 1, mas sim nos consoles da nova geração. Tanto que a Capcom decidiu que o quarto jogo deveria inovar a série, aproveitando ali os gráficos dos novos consoles e aquela coisa ali e tal. E isso não teria problema, né? Bem, se não fosse todos os problemas no desenvolvimento do jogo. Para vocês terem ideia do quão complicada foi a produção do Resident Evil 4, o jogo chegou a ter 4 versões descartadas antes da versão final. Isso mesmo, meus amigos. A primeira versão descartada é com certeza mais curiosa. Aqui teríamos o Resident Evil 4 mais puxado para ação, até aí nada demais, né? Só que quando a gente pega para ver a proposta da história, aqui acompanhamos o protagonista que sofre de uma estranha mutação no corpo dele, o que lhe dá uma força intelectual acima do normal, e o jogo irá girar em torno dos mistérios envolvendo a mutação dele, Tony, e o cabelo dele também é branco por causa da mutação. Essa primeira versão ter sido descartada foi uma benção danada, porque ou ela se tornaria mesmo Resident Evil 4 e talvez ela fosse tão ruim que iria enterrar a série para sempre, ou por um outro fato curioso que, caso você não saiba, a Capcom gostou tanto da ideia desse primeiro protótipo do Resident Evil 4 que, em vez de jogar fora, ela pegou e deu para outra equipe trabalhar em cima. Nisso a equipe trocou zumbis por demônios, o nome do protagonista de Tony, que puta que pariu, onde que um protagonista chamado Tony seria foda.
e colocou o nome do protagonista como Dante. E por incrível que pareça, sim, o menino Leon é praticamente o papai do menino Dante, pois Devil May Cry surgiu da primeira versão descartada do Resident Evil 4. Loucura, loucura. A segunda versão foi chamada de versão Neblina, e ao contrário da primeira, essa aqui teve até trailer, pra vocês terem noção. Aqui eles já colocaram o Leon retornando como protagonista, e parece que o jogo iria se passar em um castelo, tipo do Salazar, tá ligado? E o Leon seria contaminado por uma fumaça. Sim, por uma fumaça. Aparentemente o Leon iria jogar contaminado desde o início do jogo, e pelas artes conceituais parece que o braço dele iria ficar cada vez mais lascado ali, ou talvez ele pudesse usar o parasita que tava no corpo dele pra usar as skills, tipo o Krause no modo mercenários, tá ligado? Mas a verdade é que nunca saberemos, que eles engavetaram essa ideia também, e a terceira eles nem chegaram pra mostrar pro público, pra vocês verem como o negócio tava bom, né? Mas a quarta versão foi mostrada e ficou eternamente conhecida como a versão do gancho. E saber por que desse nome? Bem, aqui teríamos o Leon novamente como protagonista e novamente contaminado por um vírus. Sim, a Capcom nitidamente queria que o Leon ficasse infectado de todo jeito no Resident Evil 4. Aqui o Leon estaria em uma mansão e os inimigos dele iriam surgir através de alucinações causadas pela infecção. Teríamos inimigos como as armaduras que vimos na versão final do jogo, bonecas assassinas e por fim, o grande inimigo do Leon. Sim, é hora de sabermos quem seria o grande boss do Resident Evil 4, né? Porque no Resident Evil 2 a gente teve o quê? O Mr. X. No Resident Evil 3 a gente teve o Nemesis. E no Resident Evil 4 a gente teria o quê? O terrível e feroz Homem Gancho. Grrr. E aí aconteceu o que vocês já sabem, né? Engavetaram mais um protótipo do Resident Evil 4 e começaram outro projeto do zero. Mas até aí, o quarto jogo já estava demorando quase 3 vezes mais tempo do que seus antecessores para terminar, sabe? E de acordo com o próprio Mikami, o cara que criou a franquia Resident Evil, ele falou que a Capcom na época disse que se Resident Evil 4 não vendesse bem, eles iriam cancelar a série. Sim, meus amigos. Detalhe especial para esse vídeo aqui que eu achei do Mikami, que ele tá todo no drip ali, parecendo que não vai dar namoro lá do Rodrigo Faro. Agora imagina só como ficou a cabeça da equipe que estava desenvolvendo esse jogo. Além de nenhum protótipo que eles desenvolviam ir pra frente, a Capcom vem e solta essa bomba no colo deles. O clima da equipe não ficou nada bom, e tanto que muitos funcionários discordavam do próprio Mikami nas decisões dele, como por exemplo a decisão de mudar a câmera do jogo. É aquele negócio, né? Se a câmera fixa tava dando bom até agora nos outros jogos, vamos continuar com ela e com o nosso emprego. Mas mal sabia a Capcom e os descrentes na equipe do Mikami que aquela quinta versão que eles estavam trabalhando se tornaria um dos melhores jogos de PlayStation 2 da história. And the winner is Resident Evil 4. Nunca duvidei! Agora vamos avançar no tempo, meus amigos. Resident Evil 4 é lançado, ganha prêmio de melhor jogo do ano, acaba se tornando um dos melhores jogos da época, da época não, né? Até hoje, na verdade. Até que chegamos ao dia onde o menino Matheus, esse mesmo que vocês estão escutando agora através desse vídeo do YouTube, ele recebe dos seus pais um PlayStation 2, um dos presentes mais fodas que um filho poderia receber naquela época. E o momento que você ganha um console que você ama é algo indescritível, é até um momento bem transformador. Porque sabe aquele sentimento de você pagar ali $1 ou R$2 pra você jogar 2 horas na casa de videogame? Aquele sentimento de você ver o seu tempo acabando ali naquela TV de tubo ali e você não ter mais dinheiro pra jogar mais, sabe? Quando você ganha o seu console, esse sentimento simplesmente some, sabe? Pelo menos eu me senti estranho pra caralho quando eu frequentava esses lugares após ter ganhado meu PlayStation 2. Era como se você tivesse se livrado de um vício, tá ligado? Mas onde é que entra o Resident Evil 4? Bem, acontece que eu me cagava de medo pro Resident Evil 4. Eu sempre fui uma pessoa medrosa pra coisas sobrenaturais. Além disso, eu tinha um sério problema de autocontrole dos meus pensamentos, porque quando eu tava com medo na hora de dormir, eu sempre pensava, seguinte, é só não pensar no capeta, em assombração, que nada disso vai aparecer. E a minha cabeça automaticamente, capeta, cão, satanás, cabrão, eu te invoco, rei caveira, em modo de ataque. Isso se liga totalmente com a minha história inicial com Resident Evil, porque todo mundo que tinha esse jogo aí falava que era a coisa mais aterrorizante do mundo, sabe? Só que houve um momento que isso mudou completamente. E esse momento foi quando eu vi essa tela pela primeira vez.
Essa é a nova versão do Resident Evil 4 100% atualizada, se vocês me entendem, que vinha com vários códigos para você ativar no começo do jogo. Então você colocava ali vida infinita do Leon, da Ashley, granada infinita, bala infinita, dinheiro infinito. E sim, a primeira vez que eu zerei o Resident Evil 4 foi através desse mod aí para PlayStation 2. Como eu capotava todos os inimigos com tiro de pistola, meio que eu não tinha mais por que ficar com medo, sabe? Foi assim que eu perdi meu medo com Resident Evil 4. Só que avançando mais um pouco no tempo, teve uma época que eu tive a minha própria casa de videogame, ou locadora para outros, né? Eu chamava de casa de videogame, tá ligado? Ela era bem simples e humilde, mas ela tinha ótimos jogos e um preço acessível. Estranho. E durante o breve período que ela funcionou, um carinha lá do povoado que eu morava começou a frequentar lá quase todo dia. E esse moleque jogava muito Resident Evil 4. Tanto que foi assistindo ele jogar que eu descobri vários easter eggs, mistérios e tesouros secretos que da primeira vez que eu joguei, eu passei batido. Porém, a coisa mais importante que eu aprendi com ele foi como sofrer pra caralho pra passar por uma fase sem bala e sem vida podia ser tão mais satisfatório do que só atirar e matar os inimigos com um único tiro, sabe? A partir daí eu abandonei a versão de cheats e peguei a versão original para zerar a primeira de muitas runs, e sem sombra de dúvida me fizeram amar infinitamente mais Resident Evil 4. E em defesa da versão cheat, ela foi extremamente importante para me introduzir na história do Resident Evil 4, porque a versão vinha com tradução em PTBR nas cutscenes. Então eu acabei conhecendo pela primeira vez coisas como que deu muita merda no Natal de Raccoon City, quem era o Leon, quem era a Ada e etc, sabe? Então brigadão aí para quem fez essa versão hack room aí, Anonymous, Elon Musk, sei lá quem fez essa hack room. Arco do Vilarejo! A história do Resident Evil 4 é bem simples. O protagonista do Resident Evil 2, o Leon Scott Kennedy, retorna aqui para uma missão bem simples: verificar se a filha do presidente dos Estados Unidos que foi sequestrada foi parar em um vilarejo isolado lá da Espanha, sabe? Um serviço bem de boas comparado a ter se lascado para passar no concurso público para policial de Raccoon City e no primeiro dia de trabalho estourou um apocalipse zumbi no meio da cidade. Na moral, aqui vai ser mó fácil. Deixa eu dar uma verificada aqui nesse vilarejo. Cadê você, Makima? Sim, o Leon sem querer acabou voltando para suas origens, pois os moradores daquele vilarejo eram zumbis, ou pior que isso, zumbis que falam espanhol. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Tá porra, o jogo tá em português? Sério, os ganados foram um dos grandes acertos do Resident Evil 4. Normalmente nos outros Resident Evil, os zumbis eram naquele padrão, né? No máximo metendo mas aqui não, eles falam e falam frases que ficam presas na nossa cabeça. Outros ganados que não falam, mas são igualmente fodas, como o caso do Dr. Salvador, um fodendo ganado Chainsaw Man baiano, que é um sub-boss do jogo, que usa uma motosserra e que com certeza foi o cagaço de muita gente que tá me assistindo agora, já que ele faz parte daqueles inimigos que se tiverem uma certa distância de você, eles te capotam com um único hit, sabe? E toda a parte do vilarejo é muito nostálgica de se revisitar. Eu gosto muito dos cenários daqui, a vila, a fazenda, a igreja, ou até mesmo as arenas onde rolam as boss fights, como é o caso do primeiro boss, que é o Del Lago, uma piaba mutante gigante. Essa é uma das boss fights mais criativas do jogo, porque não usamos nossas armas, mas sim arpãos, então é uma boss fight bem diferenciada das demais. Inclusive nessa parte do jogo tem uma curiosidade bem filha da puta, que os jogadores veteranos de Resident Evil 4 se aproveitam para trollar os novatos. Simplesmente você chega nesse pé aí, vê uns peixes ali moscando, e nisso o veterano manda um tanto de peixe, velho. Por que você não mata aqueles peixes ali e vende pro carinha das armas? Vai dar bom. Ai meu Deus, que dificuldade. Aê, chato, pesquei. Logo em seguida já vem outra boss fight braba, que é a luta contra o El Gigante. Essa parte é uma das mais marcantes do jogo, porque no meio da boss fight, o cachorrinho que você salva no começo do jogo, a não ser que você tenha passado direto quando viu ele sendo um grande monstro sem coração, um sociopata, ou só o Luan Gameplay. E nessa parte ele vem e te ajuda a vencer o boss. Essa é uma das partes favoritas do Resident Evil. Ele tem uns personagens que são bem simples, mas eles marcam demais, sabe? Como é o caso da grande waifu, né? A best waifu do Resident Evil 4, sim. É lógico que eu tô falando da pessoa que você tá pensando. O Mercante. Com certeza um dos personagens mais amados do Resident Evil 4. O Mercador, o cara do miojo para outros, ou o Mercante para outros, ou no meu caso, o carinha das armas. Esse foi outro acerto do caralho do Resident Evil 4. A figura desse vendedor de armas deixou o jogo muito mais divertido. E pô, quem nunca tentou imitar os bordões dele? Inclusive no recente Resident Evil Village, o Duke, que é outro mercador de armas também, ele solta uma referência bem bacana ao nosso velho amigo aí. What are you buying? Just something an old friend of mine used to say. What are you buying? Claro que é muito sem sentido ter um vendedor de armas naquele caos todo, tanto que tinha várias teorias para explicar a existência dele na história. Tinha até uma teoria que ele era uma alucinação do Leon, já que ele ajudava a gente e nenhum ganado tentava matar ele. Bem, pelo menos não normalmente, né? Meu Deus, eles vão matar o cara das armas!
Mas o carinha das armas não é o nosso único companheiro durante o jogo, pois temos ela, a besta do apocalipse, a personagem que traumatizou toda uma geração com apenas 2 palavras. Mas sendo bem sincero com vocês, eu não achava a Ashley tão chata e insuportável quanto falam dela, sabe? Essa parada do meme dela ser chata pra caralho foi algo que eu embarquei depois da internet, sabe? Também a gameplay da coitada meio que não se ajuda, sabe? Porque eles conseguiram fazer uma personagem que deixa o jogador muito aflito mesmo. E o outro aliado que conhecemos na partida do vilarejo é o menino Luiz, que é um cara que conhecemos após ele sair do armário. Eu já experimentei essa pistola do Luiz. Inclusive, durante a fuga da igreja com a Ashley, o Leon acaba reencontrando o Luiz em uma cabana e ele lança até uma famosa cantada de pedreiro. See that the president's equipped his daughter with ballistics too. Eu gosto muito dessa parte, é uma das minhas favoritas do jogo, porque rola uma espécie de co-op com o Luiz. Além disso, nessa parte você tem que tomar cuidado com seus tiros, porque não pode sair fuzilando pra todo lado não, porque caso você acerte muitos tiros no Luiz, bem, ele não vai gostar muito não, sabe? E logo após essa parte nós chegamos ao caminho para o final da área do vilarejo. E aqui eu quero dar de exemplo a minha última run jogando Resident Evil 4, que inclusive eu zerei em live. E eu quero dar ela de exemplo porque rolou uns momentos no mínimo bem curiosos. Então bora lá. Após a luta da cabana, o jogo nos dá 2 caminhos para a gente seguir para a parte final. E cada um deles tem um desafio diferente para a gente enfrentar. Por exemplo, no caminho da direita a gente enfrenta o gigante. E no caminho da esquerda a gente enfrenta 2 velhas da Serra Elétrica. É as primas do Dr. Salvador, sei lá. As doutoras Aracaju e Maceió. E apesar de perigoso, nessa parte do jogo tem uns baús que a Ashley pode ficar escondida, então é até de boa de passar no caminho da esquerda. O que nunca foi de boa pra mim no caminho da esquerda foi achar o tesouro dessa área. Pra quem nunca jogou Resident Evil 4, no jogo existem vários tesouros que você vende pro carinha das armas. Inclusive ele chega até a vender um mapa do tesouro que marca lá no seu mapinha a localização dele. Só que eu nunca consegui achar o tesouro dessa área aí. Tanto que em live eu fiquei mó perdido parecendo o Zoro e eu só não fui embora porque o chat insistiu falando olha pra casa. Sua direita. Tem que entrar na casa. Que casa, homem? Que casa? Nem fudendo. Chat, em todas as minhas gameplays de Resident Evil, eu nunca entrei nessa casa. Sim, mesmo tendo jogado tanto esse jogo aí, eu nunca tinha encontrado essa porta. Por mais óbvia, meu Deus, essa porta tava na minha cara o tempo todo. Mas eu juro, eu nunca vi ela, tanto que eu fiquei feliz pra caralho quando encontrei algo novo em um jogo que eu achava que já tinha visto de tudo, sabe? Eu tô que nem a Ashley nesse momento aí, tô bem assim. Só que ao mesmo tempo que essa área me trouxe um dos momentos mais felizes da live, ela também me trouxe um dos momentos mais tristes da minha história jogando Resident Evil 4. Pra vocês entenderem a minha cagada, eu preciso explicar uma coisa. Lembra que eu falei que o jogo lhe dava 2 opções para você escolher, os 2 caminhos lá, o da esquerda e da direita? Bem, acontece que você pode fazer os 2 caminhos se você quiser. Mas não, isso não é uma estratégia de um jogador sadomasoquista que só quer sofrer mais. Acontece que derrotando os 2 boss das 2 áreas, você vai ganhar muito mais recompensa, então vale o risco, sabe? E foi após lembrar disso, na saída do caminho da esquerda, que eu pensei, eu poderia fazer o caminho do gigante também, né? E foi aí, meus amigos, que uma escalada de burrice nunca antes vista na história foi transmitida ao vivo em twitch.tv/meninomatheus. Me segue lá se você ainda não me segue. O que foi que o espertão decidiu fazer? Eu corri até o carinha das armas que fica ali logo do lado do portão e comprei uma bazuca pra matar o gigante com um tiro, porque na minha cabeça isso ia fazer eu economizar pra caralho os meus recursos. Só que quando eu fui entrar pela porta dos fundos do caminho do gigante, nem fudendo, já. Moça, você reembolsa? Acontece que sim, é possível seguir pelos 2 caminhos. Porém, eu esqueci de um pequeno detalhe, que eu só podia entrar pela porta da frente. Ou seja, eu teria que voltar por todo o caminho da esquerda pra aí eu entrar pela porta da frente do caminho da direita. Mas a minha burrice não acabou por aí, porque o preço da bazuca era 30 mil, enquanto o valor da recompensa pelo eu gigante era 15 mil. Então, fazendo aí uma matemática básica aí, fica aí a grande dúvida de onde eu tirei que tu tava fazendo um grande investimento. Além disso, quando você volta no carinha das armas, ele até compra a sua bazuca de volta, sabe? Só que pela metade do preço. Mas eu nem usei ela, ainda tá no plástico. Se eu revender ela, vai ser como se eu estivesse dando 15 mil de presente pra você. Thank you. Toma no cu. E pra fechar o pacote com chave de ouro, eu engoli o meu orgulho e fiquei com a bazuca na maleta pra usar na luta contra o Bitores Mendes. Só que quando eu cheguei no armazém que tava ele, comecei a enfrentar ele e ele entrou na segunda fase, agora é a hora que o Batoré chora e a mãe não escuta. Posso errar, não posso errar.
A próxima área é a do castelo. Eu particularmente prefiro mais o vilarejo, mas esse cenário também é bom, ele tem seu charme, sabe? Aqui temos novos inimigos para enfrentar, desde os ganados, que são substituídos pelos ocultistas da religião dos Lobos Iluminados, que fizeram muita gente aí dormir com aquele maldito som grudado na cabeça. Outra novidade são as plagas, que são os vírus daqui do Resident Evil 4. As plagas geralmente só controlam o corpo do hospedeiro, mas existe uma chance delas saírem pela cabeça. No cenário passado, quase todas as plagas tinham essa forma aí, um bicho esquisito que atacava com essa lâmina. Mas aqui no castelo conhecemos mais dois tipos. Essa plaga aí, que quando o hospedeiro capota, ela sai andando do corpo. E a plaga que eu tenho mais cagaço, a comedora de cabeças. Ela é até de boa de derrotar quando ela tá longe, sabe? Mas se ela ficar muito próxima de você, ela te capota comendo a sua cabeça. Além dos ganários, também tem esses insetos gigantes que eu morro de raiva, porque eu fico na dúvida se tenho mais raiva da versão que voa ou da versão que fica invisível. Além dessa música tema que deixa tudo mais aterrorizante. E claro que eu não posso deixar de fora o grande sub-boss dessa área, que é o equivalente ao Dr. Salvador na vila, que é o Garrador. Ele é um ganado foda com garras gigantes, que em tese era pra ser cego e só achar a gente pelo som, mas às vezes o jogo fica quebrado e ele acha a gente de todo jeito. Ou às vezes ele só fica desesperado mesmo, fica batendo no nada. Se liga no shape do pai. Aqui no castelo, o arsenal do Carinha das Armas é atualizado e temos novas armas disponíveis para comprar. Duas delas eu particularmente gosto muito, como por exemplo a 12 favorita de quem faz resumo de solo leveling, a Striker e a Broken Butterfly, que não é a minha Magnum favorita, mas como eu falei no vídeo da tier list de armas do Resident Evil 4, essa arma é muito linda, poderosa e principalmente estilosa pra caralho na hora de carregar, tanto que isso tá na própria propaganda do Carinha das Armas. I see you have an eye for things. Guns not just about shooting. It's about reloading. You'll know what I'm talking about. Entendi porra nenhuma, mas pareceu foda. Outra adição envolvendo o Carinha das Armas é essa portinha amaldiçoada aí. Aqui temos um minigame de tiro ao alvo. Você consegue recompensas e action figure dos personagens do jogo enquanto atirando nos alvos dos ganados e tentando acertar nos alvos da Ashley. É um minigame bem divertido que deixa o jogador mais relaxado, sabe? Aqui no castelo a Ashley é sequestrada 2 vezes, inclusive uma dessas vezes aí chega a ser cômica, tão teatral, sabe? Nível Leon quando derrota o Del Lago e desmaia no chão no maior estilo novela mexicana. Deus, parece que... Oh! Errei. Era uma descarada. E como sempre a gente fica mó triste por não ter que jogar com a Ashley do lado, oh meu Deus. Mas sério, aqui no castelo o negócio às vezes aperta muito, principalmente nessa maldita fase que eu genuinamente odeio com todas as minhas forças. Só que ao mesmo tempo que perdemos a Ashley, nós temos um dos encontros mais aguardados daquela época. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Eu fico imaginando como deve ter sido foda esse reencontro na época, porque hoje em dia, com os remakes dos dois jogos, eu acho que o choque nem consegue ser tão grande, sabe? A geração remake atual viu a Ada do Resident Evil 4 novo e pensou, ah, é a mina lá do Resident Evil 2 remake lá, legal. Mas na época, vocês têm que entender que houve um salto muito grande nos gráficos dos jogos, então o susto foi maior, porque a referência que eles tinham da Ada não era essa aqui não, mas essa aqui. Bonito demais. Depois desse encontro com a Ada, eu lembro exatamente do caminho que o Leon tem que seguir, tanto que eu apelidei essa parte do jogo de Inferno e Paraíso. Começando pelo inferno, que é bem simples, é quando o jogo prende o nosso personagem dentro de uma gaiola, uma tranca gigante que você precisa atirar muito para quebrar. Só que eles colocam um garrador preso lá dentro com você, então você precisa atirar rápido para dar tempo dele não escutar você e vir forte a você. Só que enquanto você tenta atirar, lá fora da gaiola tem um monte de ganado flechador filho da puta atirando em você, e outros metendo umas bolas de ferro se você ficar muito próximo das grades. Na moral, que parte dos infernos, eu te odeio com todas as minhas forças. Ao mesmo tempo que no próximo cenário você ganha um monte de drop foda com direito a ter uma bazuca totalmente de graça que você pode vender no Carinha das Armas que tá logo na sala ao lado. Eu te amo, cara. Logo em seguida o jogo vai e mostra o Sanders enfiando o rabo dele nas costas do Louis. Nisso ele morre, não sei vocês, mas a minha reação da primeira vez que eu joguei foi tipo, foda, né? E isso aconteceu porque por muito tempo eu não entendi qual era a do Luiz. O jogo narra pouquíssimos detalhes durante a maior parte da gameplay, ficando a maior parte dos plots nas notas deixadas ao longo do jogo. E eu acredito que isso tem a ver com a rushação que foi a produção do Resident Evil 4. Tanto que durante uma entrevista bem recente do Mikami, ele falou que o prazo para entregar o jogo estava tão apertado que eles tinham um pouco mais de um mês para terminar o roteiro da história do jogo. Só que adivinha só, o próprio Mikami foi e fez em 2 semanas a história base do Resident Evil 4. E o mais louco dessa história não é a velocidade que esse filho da puta fez a história não, mas sim que 80% dos inimigos do jogo já estavam prontos quando ele começou a escrever o plot da história.
Provavelmente o prazo estava bem apertado e ele foi e deu um breve resumo para a equipe dele já ir montando o jogo, né? E os detalhes mais aprofundados sobre os personagens ele colocou depois através dessas notas espalhadas pelo mapa. E esse foi o caso do Luis, que tem muita gente que jogou Resident Evil 4 e até hoje não sabe que ele foi um dos cientistas que desenvolveu Las Plagas e se arrependeu. Tanto que ele fez um acordo com Wesker oferecendo uma amostra do Las Plagas dominante em troca dele dar uma fuga para ele sair daquele lugar. Só que ele acaba demorando para entregar a amostra para Ada porque ele conhece o Leon e a Ashley e meio que ele tenta arrumar um jeito de salvar eles antes de ir embora. Isso talvez seja por culpa ou por querer salvar ao menos 2 pessoas do vírus que ele ajudou a desenvolver, né? Só que o Luis demorou muito tempo para encontrar os remédios e quando finalmente encontrou, acabou sendo tarde demais, mostrando que o grande erro do Luis foi ter se preocupado demais com aqueles 2. Inclusive eu acho que essa é a cena com mais personagens reunidos do jogo todo. Porque ó, aparece o Leon, aparece o Luis, aparece o Sandro. Mais tarde a gente descobre que a Ashley estava presa logo ali abaixo. E quando a gente termina a campanha da Ada, a gente descobre que nessa cena aí ela estava ali atrás daquele pilar fazendo uma videochamada com o Wesker. O Salazar é o boss final da área do castelo. Cada área tem o seu próprio chefão final, sabe? Só que ao contrário do Bitores, que tinha uma presença foda, né? A presença do Bitores passava um sentimento de... Só que ao contrário dele, o Salazar é um mimado do caralho, tanto que a própria história dele resume isso. Em suma, o Salazar é o 8º castelão, proprietário daquelas terras ali, tá ligado? E desde o primeiro castelão que selou Las Plagas no fundo do castelo, a família do Salazar perseguiu e exterminou o culto dos Los Iluminados. Só que aí veio o Salazar e não só escavou os fósseis do Las Plagas no fundo do castelo, como também ajudou o Sanders a reviver o culto dos Los Iluminados. Sim, a família do Salazar ficou como? E ele em si não é nada demais durante a maior parte do castelo. Na verdade ele é só chato pra um caralho. Quando ele aparece você já sabe que vai vir bomba. Como por exemplo nessa parte aí onde ele tranca a gente em uma sala pra ser esmagado por um teto cheio de espinhos. E ele sai correndo que nem um filho da puta rindo. Mas o único boss que salva a área do castelo, na minha opinião, é o Verdugo. Ele é de longe o boss com o design mais foda do Resident Evil 4 todo. Lembra bastante o Beirus de Solo Leveling, né? Ele é imponente, rápido e acima de tudo ele é quase invencível. Tanto que pra dar algum dano nele você tem que congelar ele, porque senão ele vai rir da sua cara. Eu não tô brincando, eles fizeram uma animação dele debochando de você caso você use armas básicas nele. Pegou e atirou nele com a pistola? Nananina não. Pegou e atirou com a metralhadora? Nananina não. Pegou e atirou com canhão de mão? Mas o prêmio de inimigo mais surpreendente do jogo tem que ir pra outro. No final da área do castelo, quando a gente tá indo pra torre pra enfrentar o Salazar, nós acabamos tendo que correr pra um caralho de um inimigo. E adivinha só que inimigo é esse? Enganado? Um outro Verdugo? Não, só o Mecha Salazar. Aí naquela entrevista recente do Mikami que eu mostrei mais cedo, ele também contou a história por trás desse robô aí. De acordo com ele, alguém da equipe chegou nele e falou que o jogo tava muito sério, e aí ele sugeriu colocarem um robô gigante do Salazar. Só que o Mikami, com toda a preocupação do jogo não vender bem e a sua série ser cancelada pra sempre, ele teve que responder, né? Até que chegamos ao cenário final do castelo, a torre. Aqui no começo já temos uma das minhas cenas favoritas do jogo, que é quando o Salazar vem todo no e o Leon mete logo uma facada na mão dele. Na moral, a reação do Salazar é impagável, porque ele começa a chorar que nem uma criança, e eu lembro que eu ri muito quando eu joguei pela primeira vez e vi essa cena. O grande problema é que isso é proposital pra fazer o jogador baixar a guarda e logo em seguida... A boss fight contra o Salazar não é tão difícil, principalmente com a Magna em mãos. Assim que o corpo dele sai pra fora, é só meter o tiro nele. E quando derrotamos o Salazar, temos que correr, porque a Ashley foi levada para o próximo cenário, que é a ilha. E por coincidência do destino, tem uma outra pessoa que decide nos dar uma carona. Need a ride, handsome? Quero. Ganado pegando no Bilal. O que eu acho mais engraçado dessa cena da carona até a ilha é que o Leon ficou a viagem inteira calado. Só que no finalzinho dela, no fim, ele decidiu puxar papo com a Ada. No final. Bonito demais. Aqui na ilha, novamente, os ganados e cultistas são substituídos por ganados com armas e bem mais agressíveis. Sério, eles correm bem mais que os outros, até por isso eu preciso sempre dar uma reacostumada na gameplay quando eu chegar aí. A maioria aí tem armas que, caso você esteja com pouca vida, eles te capotam com um golpe só. Sério, esse lugar é cheio de coisas inesperadas, você tá ali sentado de boa, achando que nada vai te assustar e tipo... Bem, mas nem todo terror é feito de um susto rápido. Existem coisas mais aterrorizantes que isso na parte da ilha.
um dos inimigos mais marcantes, difíceis e sem sombra de dúvidas, mais assustadores do Resident Evil 4. O bicho regenera e sem a mira de calor não dá pra ver as plagas no corpo dele, e se você atirar nas pernas pra deixar ele caído achando que isso vai deixar ele menos perigoso, não dá. Não dá, não dá. Ele vai pular. Inclusive, a mira térmica é um assunto bem delicado pra mim, porque eu tenho um sério preconceito com rifles. Sei lá, eu nunca gostei de usar eles e eu tenho até um pouco de raiva, porque sempre que eu chego nessa parte aí, eu me sinto obrigado a comprar um rifle pra enfrentar os Regenerator. Claro, sem contar o Iron Maiden, que é uma versão melhorada do Regenerator, só que com espinhos, que é ainda mais insuportável ainda. Na moral, isso é o grande trauma na vida dos jogadores de Resident Evil 4. Até hoje eu não sei como o psicopata da Capcom que inventou esse bicho não colocou ele no modo mercenário. Bem, na verdade eu sei o motivo, sim. Não há como esquecer uma das partes mais icônicas do Resident Evil 4, que é a briga de facas do Leon e o Krauser. Lembro que da primeira vez que eu joguei foi uma parte que eu fiquei muito focado, porque eu morri pra caralho enquanto eu tentava ler a legenda. Pra quem jogou sabe, essa cena é bem longa e tem vários Quick Time Event. Eu me senti muito Subaru contra a Elsa nessa parte, sabe? Eu piscava o olho e já era facada na mesma hora. Ao mesmo tempo, nessa época, a aparição do Krauser deve ter sido uma confusão danada, sendo que ele nem tinha sido apresentado antes, tanto que só 4 anos depois, após o lançamento do Resident Evil 4, a Capcom lançou lá o Resident Evil Dark Chronicles, e lá eles falavam a história do Krauser com o Leon. Mas essa não é a única vez que ele joga um personagem do nada. Pelo menos o Krauser, ele teve uma construção ao longo do jogo, sabe? Foda foi quando do nada, o Leon tava andando de boa e aí... Boss, porra! A gente enfrenta esse boss aí, um boss deveras tancudo, porque eu gastei bala de Magnum pra caralho pra matar ele. E quando ele cai no chão, a gente fica tipo, que caralhos foi isso? Aqui temos um grande exemplo da ruxação que o Mikami falou lá, onde ele falou que quando ele começou a escrever a história, 80% dos inimigos já estavam prontos. Então provavelmente o U3, que a gente só sabe do nome por causa dos arquivos do jogo, acabou sendo um desses inimigos que já estavam prontos, e aí ele jogou ali no foda-se, porque não tinha tempo, sabe? Após isso temos a luta contra o Krauser nas ruínas, e eu já vou adiantando aqui, nas runs passadas eu não tinha nem ideia da parada de matar o Krauser na faca. Tipo, eu via todo mundo falando, mas eu achava que era tipo um desafio, sabe? Que era algo difícil de se conseguir, sabe? Mas durante a minha live zerando o Resident Evil 4, eu entendi finalmente o que isso significava. Não aguenta quando eu lhe coloco contra a parede, né, Krauser? E já chegando no caminho da parte final, o Leon finalmente recebe algum reforço pra ajudar ele na missão. Aqui conheceu mais um dos personagens mega simples do jogo, que é o Mike. A gente só sabe do nome dele, que ele dirige um helicóptero militar. E hoje só tem imagens do rosto dele, porque o pessoal deu uma fuçada lá nos arquivos do jogo e achou lá. Então, caso você ainda não tava sabendo, esse aí é o rosto do Mike. E mesmo sendo full genericão, o Mike também é um personagem amado pra caralho pela gente. E como não amar um cara que já chega metralhando uma caralhada de ganado pra gente? Só que aí o Satanás, mais conhecido como Ganado com Bazuca, explode o helicóptero do Mike. A partir daí temos o final do jogo, recuperamos a Ashley, removemos o vírus dela, e daí partimos para a boss fight final contra o Sandro. E eu vou dizer aqui, ele tem um clima foda de boss final, mas o Sandro é um dos boss mais pebas do jogo. Tirinho no olho da perna, ele abre o olho do meio, tome Magnum. Tirinho no olho da perna, ele abre o olho do meio, tome Magnum. É uma luta tão sensual que normalmente eu guardo a bazuca final como um troféu para levar para casa, sabe? Inclusive, caso você não saiba, né, essa bazuca que a Ada joga pra gente não é a mesma que a gente compra no Carinha das Armas, não. Ao contrário da outra, essa aqui dá insta-kill, tocando a cutscene lá, quando você atira com ela, né? E a cabeça do míssil dela é vermelha, talvez simbolizando ali o motivo dela fuder tanto o boss. Nisso derrotamos o Sandro, a Ada foge com a amostra do Las Plagas e nós fugimos com a Ashley usando o jet ski. E inclusive uma curiosidade bombástica que eu descobri durante a produção desse vídeo, eu estava vendo uma speedrun de uma IA jogando Resident Evil 4, né? E do nada eu descobri que todo esse tempo dava pra fazer manobras com jet ski. Sim, dava pra fazer manobras radicais com jet ski. No caldeirão. Resident Evil 4 é um jogo conhecido por ter saído pra praticamente tudo. Sério, praticamente tudo que dava pra rodar ele, recebeu o jogo. E até por causa disso surgiram várias pérolas, como por exemplo, o Resident Evil 4 Zeebo Edition. Essa foi uma versão modificada para rodar dentro do Zeebo, que era o nosso console brasileiro. Tanto que essa versão vinha com tradução em PTBR oficial. Só que, como vocês podem ver pelas imagens, parece que eles tiveram que capar um pouquinho a qualidade do jogo também. Por que diabos os ganados são azuis? Mas vamos falar aqui da versão de PlayStation 2, que sucedeu a original, que foi a do GameCube, e que veio com ainda mais extras do jogo. Para começar, que assim que você zera o jogo pela primeira vez, você desbloqueia o modo profissional e 2 armas novas, a
Matilda e a bazuca infinita. Tem outra arma que você desbloqueia quando zera no modo profissional, que é o canhão de luz. Na época que eu vi a abertura do Resident Evil 4, eu ficava tipo, carai, velho, como é que joga com essa arma? Mas depois que eu desbloqueei, eu fiquei tipo, peba! Mas isso é apenas o começo. Se a campanha principal já não fosse grande bastante, após você zerar, você ganha mais 3 modos novos de jogo, sendo que 2 deles são 2 campanhas da Ada. A primeira é chamada de A Segmenteada. No passado eu jurava que essa história se passava antes do Leon ir pra ilha, sabe? Tipo, indo devidamente vestida para enfrentar um cenário de caos com a ilha cheia de zumbis. Fiquei sabendo que o Leon vai estar lá. Mas aparentemente esse arco é um filler. Pra quem não sabe, aqui a gente vai pegando as amostras do Las Plagas e vai guardando na maletinha, né? Capotamos o Krauser que tenta atacar a gente, padrão. E pronto, acabou. Vamos embora pra casa. Já o Separate Ways é uma campanha mais longa que mostra os passos da Ada durante os acontecimentos do jogo principal. Eu amo essa campanha porque ela é cheia de referências e acontecimentos que complementam pra caralho a história principal, sabe? Como por exemplo, sabe quando o Leon chega no vilarejo, ele começa a enfrentar os ganados e o Dr. Salvador lá? A Ada estava lá com ele, tanto que tem algumas partes que você tá jogando com ela, que você acaba cruzando com o Leon correndo ali dos ganados na sua frente. Ó o Leon, chuta o Leon. Outra referência engraçada da campanha da Ada é que quando o Bitoris apaga o Leon, ele já acorda sem a jaqueta dele, né? Só que aí ficava o questionamento. Onde foi parar a jaqueta do Leon? Bem, essa resposta a gente tem na campanha da Ada, pois a gente cruza com nada mais, nada menos do que o ganado que roubou a jaqueta do Leon. Mas a maior parte da campanha da Ada é assim, é mais na referência, sabe? Só na parte final que vira um negócio foda, sabe? Temos umas novidades aqui que não chegamos a enfrentar na campanha principal, né? Como por exemplo a Ada destruindo um navio de guerra gigante. Ou então o grande plot twist da campanha da Ada, que é quando descobrimos que o Krauser não morreu pro Leon, e como mostrou na campanha principal, ele não é muito chegado com a Ada, sabe? Ada! Well, if it isn't the red dress. Mas não, esse não é o único boss que a Ada enfrenta. A Ada também enfrenta o Sandro na forma humanoide dele. E eu vou falar uma parada aqui, essa boss fight aí é mais difícil do que a dele transformado na campanha principal. Sério, velho, o bicho do nada, ele faz umas paradas inesperadas, sabe? Mas no final aquela coisa, a gente ajuda o Leon a derrotar o Sandro, dá até pra ver eles lutando de longe. No final a gente joga a bazuca da cabeça vermelha e o resto vocês já viram na campanha principal. Inclusive, se você esperar um pouco nos créditos, depois que o helicóptero da Ada se distancia um pouco, vai dar pra ver o Leon e a Ashley ali no fundo indo de jet ski. E zerando a campanha da Ada, você desbloqueia ainda mais extras, como a Chicago, que é uma das armas mais fodas do jogo. Pra começar, que ela é uma metralhadora infinita. E se você juntar ela com a skin que você também desbloqueia, sim, dá pra desbloquear skins no Resident Evil 4. Por exemplo, temos a famosa Leon, a agiota, que só por existir já é suficientemente foda, mas tem mais. Se você usar Chicago com ele, vai ter uma animação especial que vai ficar mexendo no chapéu. E se você usar muito essa animação, ele simplesmente vai mandar um... E claro, a parte mais foda dessa skin, que é a Ashley de armadura. Nessa skin a Ashley fica imortal, nenhum tiro atravessa a armadura blindada dela. E quando os ganados tentam sequestrar ela, eles derrubam por causa do peso da armadura. Ah, claro que não posso esquecer da skin mais foda do jogo, que é a skin do Leon com o escudo do Vasco da Gama nas costas. Mas o meu extra favorito eu acho que é com certeza o modo Mercenários. Ele é um minigame onde você pode jogar em 4 mapas diferentes e ir desbloqueando outros 5 personagens jogáveis. Começando do Leon, aí vai pra Ada, Krauser, Hank e Wesker. Até hoje não entendo porque eles não colocaram o Luis também, porque o modelo do personagem dele estava pronto na parte da cabana, né? E em vez disso colocaram o Hank, que é um personagem que nem aparece nesse jogo. Mas por que eu gosto tanto desse modo? Só porque eu saio dando tirinho e fazendo combo de capotamento? Não, meus queridos. É porque é nesse modo que eu desbloqueei a minha arma favorita do Resident Evil 4, a Handcannon. Ai, Maria. A Handcannon. Ou metendo logo aquele famoso português, o canhão de mão. Ela é simplesmente a arma Magnum com maior poder de fogo e que tem como seu último upgrade ficar infinita. Sim, meus amigos, essa arma é cabulosa, tanto que quando você tenta comprar ela no carinha das armas, ele fala isso aí. Stranger! What you need that for? Going hunting an elephant? Esse homem é bem engraçado, ele tem cada ideia. Mas Resident Evil não deixaria a arma mais foda do jogo vir assim com tanta facilidade, né? Tanto que para você desbloquear o canhão de mão, você precisa pegar 5 estrelas em todos os mapas com todos os personagens. Para vocês terem ideia, para você desbloquear um personagem novo no modo Mercenários, você tem que tirar 4 estrelas em cada cenário. Mas para pegar 5 estrelas, você precisa ir além de fazer combos. Você precisa ser um excelente jogador com todos os
personagens. O que é meio complicado porque nesse modo tem desde personagens roubados pra caralho até uns cocô. Começando pelo Krause, que é o mais roubado na minha opinião. Ele só usa flechas, mas elas dão muito dano. E ele tem um grande hack de usar a plaga dele. De tempos em tempos você pode usar a forma plaga do Krause e ela simplesmente oblitera todos os inimigos que tiverem na frente do ataque dele. Em seguida tem um Huck, que não é tão roubado quanto o Krause com aquele especial dele, mas quando você atira na cabeça dos ganados, o Huck pode sair dando uma sessão de massagem no pescoço da galera, sabe? Sério, velho, é gostosinho demais jogar com essa skill dele e tiveram vezes que essa skill aí me salvou pra caralho. Opa! Eita! Meu Deus! O Wesker também tem uma força sobre-humana, mas não considera tão apelão quanto o Krause e o Huck. O especial dele é sim roubado, ele dá uma super dedada violenta na galera, mas pelo menos ele compensa o resto com as armas dele. O problema mesmo é quando tem a Ada e o Leon. Pelo menos a Ada tem um rifle na maleta dela. Rifle dá muito dano, infelizmente tive que usar esse tipo de arminha. Fazer o que, né? Mas o foda é o Leon, que tem uma pistola peba e uma 12 peba. A parte boa, pelo menos, é que você pode atirar pra afastar os inimigos com a 12, sabe? Bem, até o último cenário. Todos os cenários do modo Mercenários tem um boss de mapa. No primeiro cenário tem as Mulheres da Serra, que no começo só vem 2, mas ao final vem umas 4 de uma vez só. Tanto que se você ganhou os 60 mil necessário para 5 estrelas, corra, velho, não baixa a guarda, porque talvez... E nos outros dois temos o Garrador e o JJ da metralhadora lá, mas no último cenário do modo Mercenários existe um boss exclusivo. Sim, um boss que não enfrentamos na campanha principal, nem os psicopatas da equipe tiveram coragem de colocar ele, pois como último boss temos simplesmente o Mega Doutor Salvador. Sim, o Dr. Salvador maior, mais tunado, com 2 serras. Olha como esse filho da puta vem putaço pra cima de você, meu querido. Se você atirar no corpo dele, ele não para. Ele dá saltos gigantes enquanto você estiver subindo a escada, ele já tá lá em cima. E se ele chegar perto de você, você automaticamente perde a cabeça. Com todos os personagens eu senti dificuldade, mas com o Leon foi uma grande novela. O único meio de parar ele por alguns segundos era atirando na cabeça dele com essa 12 merda do Leon. E o tiro precisava ser muito preciso, sabe? Ó. Vai lá, Chat, deu uma afastada nele. Deu uma afastada. Deu outra, Chat. Chat, a gente consegue... E teve partes que eu consegui derrotar o Super Dr. Salvador, mas aí tinha uns ganados desgraçados usando bazuca e do nada... Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! Mas no fim, após muito sofrimento, a roça venceu, meus amigos. Você quer, né? Você quer, né? Vai ficar querendo. Conseguimos! Cadê? Você desbloqueou o canhão de mão. E apesar do sofrimento, no fim eu fiquei muito feliz. Não por pegar o canhão de mão pra jogar, porque eu precisava do New Game Mais pra jogar com ele, mas a sensação de ter conquistado ele era tão boa que eu lembrei porque gostava tanto dele, sabe? E isso também fez eu lembrar porque eu tinha tanto carinho por esse jogo, sabe? Foram muitas horas jogando esse jogo, durante dias quentes, durante dias chuvosos. Com tanto conteúdo que esse jogo entregou pra mim, eu pude ficar muitas e muitas horas, sabe? Eu tive muitos momentos felizes durante a minha infância graças a esse jogo. Eu não me considero um fã da franquia Resident Evil, sabe? Mas do Resident Evil 4 eu genuinamente amo ele, sabe? E acho que esse era o melhor momento pra falar sobre ele, porque já que o remake vai sair não, né? Provavelmente já saiu quando esse vídeo estiver saindo pra vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele com muito carinho, porque é algo que eu gosto e esse ano eu quero trazer mais coisas que eu gosto de verdade pra vocês, sabe? E eu também estou muito ansioso pra saber como vai ser o remake. Eu falei lá no começo do vídeo, né, que eu ia trazer um vídeo sobre o remake, mas eu ainda não sei. Só o Matheus do futuro, que já zerou, pode falar isso pra vocês. Fala aí, Matheus. Gata, essa parte aqui, na moral, vai tomar no cu. Que jogo foda da porra, me deixando agoniado. Isso que é jogo foda.